Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a Conhecer Concurso. A Conhecer Concurso te acolhe com muito prazer. E primeiro eu quero desejar aqui umas boas-vindas a todos que estão aqui no ao vivo, acompanhando conosco, e acolhendo você também que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o concurso de Mongaguá. Meu Deus, o que é isso? Onde fica Mongaguá? Mongaguá, cidade aqui do litoral paulista, ela compõe aí os 9 municípios da Baixada Santista, uma cidade de praia, no interior de praia, gente. Quem nunca veio até aqui, venha para conhecer Mongaguá. Mongaguá parece um interiorzão. Claro que na parte de... quando estamos aí no verão é bem movimentado, mas fora do verão, gente, olha, tranquilo. Quem gosta de sossego, ir para Mongaguá. Então, o que vai ter em Mongaguá? Qual vai ser o assunto? Qual vai ser a temática desse concurso público? Nós vamos conversar aqui com você hoje. Então, eu me chamo César Neves, sou professor aqui, idealizador da Conhecer Concursos. A Conhecer Concurso nasceu com um grande desejo. O primeiro desejo é de fazer com que você seja funcionário público, seja um servidor público. Eu, quando aluno, né, ainda de história, eu queria muito ser funcionário público, ser professor da rede pública, né? E porque, assim, ter uma segurança, uma estabilidade, aquilo que você já conhece muito bem. Lembrando que não é só isso. Ser servidor público tem os seus lado bom, mas, assim, a luta continua. Estão aí, os governos estão querendo privatizar o ensino público, os governos estão querendo mudar as regras de trabalho, então a gente não para de lutar. Se o setor privado é muito complicado, o setor público também mas o privado é muito pior, né? A gente sabe disso. Então, nós queremos que você seja funcionário público. Então, eu trabalho com cursinhos preparatórios, quando eu estava na faculdade, lecionando aí para as minhas colegas de profissão, pedagogas, lá no Guarujá, nós tínhamos aula no presencial. E aí veio a pandemia, eram aulas aos sábados, né, aulas complementares, então, durante a semana a gente tinha aula na faculdade, e no sábado eu alugava lá o espaço da faculdade para manter cursos preparatórios. Aí surgiu a questão da pandemia e nós fomos ao virtual, e do virtual não saímos mais, porque o virtual tem coisas aqui que nós vamos explicar, conversar com vocês, as vantagens que o virtual tem. Claro que eu vou, como sempre, a nossa conversa aqui é franca, tá, gente? Quer falar também alguma coisa, levanta a mãozinha, pergunta, tá? E eu vou ser bem franco com você não pode mentir para você mesmo. O que é mentir para você mesmo? Você faz um curso online, finge que está assistindo a aula e não vai assistir a aula. Então, isso é mentir para si mesmo. Então, isso não é bom, é muito ruim. E, às vezes, o online não serve para algumas pessoas, exatamente por isso. Porque a pessoa realmente busca os estudos, mas mente, e aí não consegue avançar. Bom, em resumo, aí eu comecei a ir para a parte do online, e foi um estouro, um sucesso, gente, porque foi muito bom mesmo. Então, saíram vários concursos e a aprovação foi chegando, eu já não dava mais conta, porque eu era sozinho mesmo, era eu e mais uma professora de português e um professor de matemática, eram 3 professores só que nós tínhamos. E aí, nós fomos crescendo, aumentando, trocando de professor, aumentando o professor. Hoje nós temos uma equipe muito grande, temos uma plataforma, temos as aulas gravadas, e hoje realmente está sendo um sucesso, uma referência aqui na Baixada, graças aos alunos e aos professores e à nossa equipe toda, que vem crescendo e se tornando, sim, referência. E nós vamos hoje conversar sobre o concurso público, especificamente lá de Mongaguá, sobre o nosso curso, sobre os acessos, sobre as dúvidas que vocês têm também. Nós vamos trazer aqui e vamos buscar essas dúvidas. Então, para começar,
nós vamos falar sobre a banca, o que é banca, o que significa essa banca, tá? Então, nós vamos ter aí vários assuntos a discutir neste dia, tá bom? E você que está assistindo isso aqui gravado, você pode dar uma corridinha, assistir mais rápido, para facilitar o seu tempo, tá? Então, nós vamos primeiro começar pela Indepac. O que é isso? Que empresa é essa? Vamos aqui projetar com vocês. De começo, a gente já não gosta muito da empresa, viu, gente? Por quê? Porque não tem informação. É uma empresa que mal tem informação das coisas, mas a gente vai falar aqui com você. Ah, ó, você vai colocar lá Indepac e vai dar Enter. Ou vai no Google, ó, Indepac. Ó, aí já começa você não conseguindo entrar. Eu já testei isso aqui várias vezes, tá, gente? Aí já começa não conseguindo entrar. Você tenta de novo. Vamos lá. Indepac. Ah, entrou agora. Parece que o site não é seguro, sabe? Essas coisas de, de, de acesso. Então, a Indepac aqui, muito bem. Aí nós vamos lá, ó, nos cursos em aberto, inscrições abertas. Vamos ver o que tem. Mongaguá. Mongaguá tem 2 cursos. Vamos ver os 2 concursos? Vamos ver quais são eles? O primeiro concurso, estamos aqui, ó, edital em aberto. O primeiro concurso é de assistente social, ó, já teve uma retificação. Esse aqui é o de retificação, volta lá. Então, o edital de abertura primeiro. É o nosso concurso aqui, né? Profissional de apoio. Vamos aumentar aqui a letra? Bom, vamos lá. Então, a prefeitura já teve um edital retificado, que foi esses do cargos, nós vamos conversar um pouco mais. Então, lá, Prefeitura de Mongaguá instala aí por meio da Indepac. Indepac é uma banca. Então, nós temos aqui costume na região de ter o IBAN, VUNESP, Instituto Mais, nas últimos concursos foram esses. E agora a gente tem o Indepac, tivemos RBO, que foi o último de educação de Mongaguá. Então, o que seriam essas bancas? A prefeitura, ela faz uma licitação. Todo serviço público precisa ter aí uma livre concorrência. Eles fazem uma licitação, as empresas, no caso, a Mongaguá vai selecionar lá o rol, o que eles desejam, qual a necessidade da cidade, sobre os concursos, quantas vagas são, qual é o número de habitantes daquela cidade, vai trazer lá as características. E as bancas vão dar o preço. Ó, o meu preço é esse. A outra banca fala aqui, meu preço é esse. E o menor preço, o que apresentou todas as exigências da prefeitura, são aprovados. Ah, professor, isso é falcatrua, é não sei o quê, não sei o quê. Não vou dizer que isso não pode acontecer. Pode acontecer, por isso que muitas empresas são caçadas, muitas empresas passam por investigações, tem aí uns contratos que são com chaves com o vereador, com chaves. Não estou dizendo que Mongaguá está fazendo isso, não é isso. Eu estou falando numa situação geral. E a primeira dica que eu trago para você é tirar da sua cabeça, escuta o que eu estou dizendo, de que concurso público é para arrecadar dinheiro. Sim, já foi assim. Hoje não é, gente. Hoje dá um trabalho. Quem trabalha nas secretarias de educação, nos departamentos de educação, na gestão, sabe o quanto é trabalhoso, o quanto o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os órgãos fiscalizadores, como sindicatos, conselhos municipais, pegam no pé sobre essa questão de tema que é o concurso público. Então, tira da sua cabeça que concurso público é para arrecadar dinheiro. Faz as contas de quantos inscritos tem, de quanto a prefeitura vai arrecadar. Ela não consegue pagar, muitas vezes, nem o salário do mês. Então, assim, não é para arrecadar dinheiro, não, porque dá um trabalho grande para o setor de procuradoria, para o setor da organização do concurso, dá um trabalho horroroso. Só para citar como exemplo, quando saiu o edital na sexta-feira, logo na segunda-feira, pelas 8 horas da manhã, estava eu ligando lá em Mongaguá. Alô, Mongaguá,
eu quero tirar essas dúvidas aqui. Que dúvidas que eram? Eu vou explicar para vocês as minhas dúvidas que ainda não foram tiradas, tá? E aí, eles já disseram, mas já ligaram 3 pessoas. Olha, mas já ligaram 4. Quer dizer, é um tremendo caos a abertura de concurso para as cidades, tá bom? Então, quero desmistificar. As pessoas falam que sempre falaram isso, mas não é mais. O Ministério Público está lá, no pé. Por isso que eles colocam poucas vagas nos concursos, tá? Pessoal, se por um acaso eu cair, deixar, porque não fica no total silêncio não, que eu não consigo ver vocês, tá? E se tiver alguma dúvida, vai levantando, tá? Esse concurso, gente, é válido por 2 anos. Atenção, gente, válido por 2 anos. A Constituição garante a prorrogação também desse concurso. Então, é válido por 2 anos, prorrogado por mais 2. 90% dos concursos são prorrogáveis, eles prorrogam, tá? Alguns não prorrogam porque chamam todos da lista. Então, tem lá vagas, eles vão lá e prorrogam. O que é prorrogar? Você faz o concurso agora, você tem 2 anos para ser chamado, prorrogar é por mais 2 anos. Então, você pode ser chamado daqui a 4 anos. Criatura, presta atenção, você está no primeiro ano da faculdade, você pode ser chamado, eu estou falando profissional de apoio, por exemplo, ou você está no primeiro ano do ensino médio, fazendo EJA, você pode fazer, sim, um concurso. Por quê? Porque você vai ser chamado daqui a, talvez, a 4 anos. Neste caso em específico, para quem é professor de Libras, por exemplo, Braille, Libras, música, está na faculdade, você já pode fazer o concurso, porque daqui a 4 anos você pode ser chamado. Deu para entender? O de diretor já não dá. Por que não dá? Porque eles estão exigindo lá 3 anos de magistério. Eu não tenho 3 anos de magistério. Opa, se não tem 3 anos, você pode ter, até ser chamado. Não é isso? Então, vamos lá, presta atenção, tem que fazer. É uma oportunidade ímpar. Agora vamos falar no caso específico de Mongaguá. Por que é uma oportunidade ímpar? Porque é o primeiro concurso da história de gestão. É o primeiro concurso de creche, é o primeiro concurso de professor de escola, diretor de escola, é o primeiro concurso de coordenador, é o primeiro concurso de vice. Então, gente, a oportunidade de ouro. É o primeiro, ou seja, tem um número de vagas muito grande. E isso porque eles não colocaram, que eu digo para vocês que vocês podiam até entrar na justiça com relação a isso, eles não colocaram o número de vagas de todas as escolas. Eles tinham que ter chamado, por exemplo, são 30 escolas em Mongaguá, tinham que ser chamado 30 diretores. A gente vai ver que isso não aconteceu. Então, já está faltando algumas vagas aí. Para onde estão essas vagas? Vamos ver? Olha lá. Profissional de apoio, por exemplo, tem 10 vagas. Gente, não são só 10 vagas. Claro que o salário é muito baixo, né? Salário mínimo e um pouquinho mais por 40 horas, mas é um cargo de ensino médio. É um cargo de ensino médio. Você tem lá, eu vou citar alguns exemplos aqui, você tem o seu filho que saiu agora do 3º ano do ensino médio, tem 17 anos, vai fazer 18 anos, está lá com tudo fresco na cabeça, faz a prova, o salário do camarada vai ser R$ 1.800, mais 330 de vale alimentação. É um top salário? Não é, mas para quem é solteiro, recém-formado, é muito interessante. Não tenho nada aqui de seguro. É um emprego interessante, né? Então, por favor, é uma oportunidade. Só que você não vai parar nessa oportunidade, você vai buscar outras, né? Vamos ver outros cargos, por exemplo, cargo de assistente social. Gente, assistente social numa prefeitura, no caso aqui, talvez eles estejam atrelados ao departamento de educação, um assistente social só é muito pouco, provavelmente vão chamar mais. O salário do assistente social, um pouquinho melhor. Alterar aqui, 20 horas semanais. Hora tranquila, meio período, gente. 20 horas semanais é meio período. Então, o salário já está um pouquinho mais atrativo. Tá melhor aí para assistente social. Se você conhece alguém, o que precisa ter para ser assistente social? Claro, o curso superior de assistente social,
com serviço social, certo? E possuir registro no órgão de classe. Então, você tem que ir lá no Conselho de Assistência Social e tem que estar vinculado, tá? Ok? R$ 57,00 a taxa. As taxas de Mongaguá até que não são pesadas, né, gente? Olha lá, coordenador pedagógico, 12 vagas. A pergunta que eu faço é, por que só tem 12 vagas? Só tem 12 escolas? Aí, provavelmente, nunca teve esse concurso, gente. Então, teria que ter a quantidade máxima de vagas, né? O que acontece? Provavelmente, não vai ter coordenador pedagógico, é o que eu estou chutando aqui, tá? Nas creches, provavelmente, né? Só vai ter a função de diretor e não de coordenador, que é errado, eu penso, né? Mas aí depende de como é a estrutura do município, tá? Então, eles não estão colocando todas as vagas aqui. Tá bom, é só para as escolas de ensino Fundamental 1 e Fundamental 2. Mas, olha, eles estão pedindo 28 diretores, só tem 28 escolas de Fundamental 1 e 2, provavelmente seja esse número, então. Mas e por que não tem 28 coordenadores pedagógicos? Ah, porque talvez uma escola muito pequenininha não tenha coordenador pedagógico. A gente precisa entender a estrutura da cidade de Mongaguá, tá? Mas independente disso, em que concurso que você fez que tem 28 vagas de diretor? Uma cidade pequena como é Mongaguá. Então, é a chance de ouro. É o que vai acontecer também com a cidade de Praia Grande, que está para sair os próximos concursos. Mas Praia Grande tem um número maior de escola, muito maior de escola. Então, vão ter aí o concurso de diretor para Praia Grande e vai ter o primeiro concurso de diretor para Praia Grande e vai ter aí um número bem grande de vagas também. Ou seja, você está aqui já se preparando para os próximos, já se prepara. Por que essa briga, essa luta, essa corrida para as vagas de diretores? Porque nós temos uma coisa chamada VAR, que é o custo aluno, referência de custo aluno pelo Fundeb. Então, dos critérios lá do Fundeb é ter diretor ou concursado ou por algum tipo de gestão que seja escolhido pela comunidade. Não dá para ser indicado como são os de Mongaguá, como são os de Guarujá, como são os de Praia Grande. Então, isso não dá, isso não é legal, tá? Então, a Constituição diz lá que nós temos o direito de escolher a gestão. Ou é uma escolha colegiada entre os professores, a comunidade escolar, ou é um processo de seleção público, para que todos possam participar, ou é, às vezes, um concurso interno, como é o de Santos. Você entra como professor, como é o de São Vicente também. Você entra como professor, lá dentro você passa por um período de adaptação, lá de processo de probatório de professor, aí você pode, sim, entrar no concurso para gestão. Gente, qualquer dúvida, vocês vão falando aí, tá? Eu falo bastante, eu falo um pouquinho, né? Ó, vamos lá. A dúvida que eu levantei lá pro INDEPAC, que não me responderam, foi essa aqui, ó. Vamos lá. Formação em nível superior, em curso de licenciatura e graduação correspondente à sua área do currículo. Muito bem. Então, eu posso ter história? Posso. Ciências? Posso. Biologia? Posso também. Arte? Posso. Qualquer área de licenciatura, tá? Isso está claro. Ou pedagogia, aí isso que vamos ver aqui, ó. Ou pedagogia com licenciatura para magistério, com habilitação em administração escolar. Na época que você fez pedagogia, magistério, tinha lá a habilitação em administração escolar? Às vezes não. Lá no passado, as pedagogias do passado, elas eram retalhadas, divididas. Então, elas tinham lá formação para
anos iniciais do ensino fundamental, que antigamente era o primeiro grau, né? Tinha as nomenclaturas diferenciadas. Então, era habilitação para os anos iniciais, era habilitação para a educação infantil, era habilitação para a administração escolar. Então, se você, por exemplo, fez história e administração escolar numa pós, aí você pode, né? Ó, ou pedagogia com licenciatura, magistério com habilitação escolar, orientação educacional ou nomenclaturas equivalentes. Legalmente, universidade, espera um pouquinho, equivalentes obtidos em universidades e instituições de educação superior legalmente reconhecidos pelo MEC, né, no caso, e comprovada a mínimo exercício de 3 anos no fundamental no magistério público. Então, aqui ficou naquela dúvida, ó, se eu tiver só história, eu posso? Mas, ó, tem que ter habilitação, ó, com habilitação administração escolar, ou só posso só de história, só geografia? Eu fiquei nessa dúvida. Será que se eu tenho só ciência, será que só tenho português, eu posso ser coordenador? Não, eu achei que não está claro aqui. Ele fala da formação, mas fala ou pedagogia. A pedagogia está claro. A pedagogia tem que ter lá a administração escolar. E a minha história, a minha geografia, eu preciso ter pedagogia? A gente sabe, desde que eu sou concurseiro, que não existe cargo de coordenador pedagógico sem a pedagogia, né? Sem, pelo menos, a administração escolar. Então, eu acho que tem algum erro aqui, né? Penso eu. Aí, a outra dúvida que eu tenho, e levantei para o INDEPAC, no dia 10 de junho, foi isso aqui, ó. O que nós entendemos... Gente, por isso que a nossa conversa aqui é bate-papo, eu não tenho todas as respostas, tá? E trago as dúvidas para vocês, para que vocês, juntos comigo, vejam assim, poxa, percebi isso também, ou não percebi isso. Olha, é uma dúvida mesmo. Então, levantem comigo essas dúvidas, tá? Eu não estou vendo vocês. Uma pessoa só pode falar assim, eu estou ouvindo? Estou ouvindo. Fala aí, uma. Estou ouvindo. Eu Ótimo. estou ouvindo. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui ele fala assim, 3 anos de experiência, né, de 3 anos de exercício no ensino fundamental. Então, um professor que é de creche ou um professor que é da educação infantil, de pré-escola, ele não pode ser coordenador aqui. Foi o que eu perguntei. Um professor que está no ensino infantil, ele não pode ser coordenador, mesmo ele tendo experiência de professor? Aqui está dizendo que não, que é ensino fundamental. Um professor que é professor, por exemplo, de física, química, biologia, que teve lá ciências biológicas na sua formação, ele é professor de biologia, ensino médio, tem lá 10 anos de ensino médio, ele não pode ser coordenador pedagógico? De Mongaguá? Surgiu essa dúvida. E quando você fala assim, não sei se vocês tiveram essa dúvida também comigo, e quando você fala aqui, ó, magistério público, o que você entende por magistério? Eu perguntei isso, o que é um magistério público? Magistério público é dar aula no Estado, numa escola pública, dar aula na Prefeitura de Praia Grande, numa escola pública, dar aula no magistério público, dar aula numa escola conveniente. Numa escola privada, por exemplo, ele não atende o público. Então, assim, a escola privada, o professor de escola privada de matemática, ele pode fazer esse concurso para coordenador pedagógico? Magistério público é o quê? Por que eu levanto essa dúvida? Porque qualquer serviço privado, ele passa pelo setor público para ser homologado. Vou falar aqui a minha experiência aqui como um conselho de educação aqui de Cubatão. Eu, por exemplo,
como conselheiro, visito escolas, olha, observa como que a escola funciona, e nós, como colegiado, damos alvará lá, alvará não, mas a portaria. Falamos assim, ó, essa escola aqui está apta a funcionar. Uma escola privada, ela só funciona com a chancela, a autorização do setor público. E isso é considerado público? Quando o professor está dando aula para o setor privado, ele está atendendo o público. Ah, mas é um público privado. Mas o nosso sistema aqui, a BNCC, por exemplo, a legislação da Constituição, rege para todos, público ou privado. Por que isso pode surgir como dúvida? Porque, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo de novo. Eu sou um cursinho preparatório para concurso. E o meu não atende o público regular, por exemplo. Então, vamos supor que o professor dá aula como professor, sei lá, de qualquer, de redação. Mas ele dá aula no cursinho que não é um cursinho regular, ligado ao setor, ligado às legislações necessárias, que são o ensino fundamental, ensino médio, etc. Então, esse professor de redação, por exemplo, ele não tem o exercício público do magistério. Então, eu fiquei aqui na dúvida, se esse exercício público do magistério é o público do setor público somente, concursado ou contratado pelo Estado. Por exemplo, um professor contratado pelo Estado, categoria O, ele pode ou não pode ser professor, coordenador de Mongaguá? Então, essa dúvida surgiu aí, se ele é do magistério público, o que seria esse magistério público? Alguém concorda com a minha dúvida? Ficou em dúvida também? Entenderam aí o que eu falei, gente? Vocês sacaram que é uma dúvida a ser levantada? Que, se alguém está no setor privado, eles vão ou poder ou não vão poder participar? Tá? Então, levantei como dúvida, mandei e-mail lá e estou aí no aguardo, tá? Vamos voltar lá no edital. Como eu disse, isso é um bate-papo, então espero que vocês conversem comigo também, tá? Vamos voltar lá para o edital. Olha lá. Aí o diretor de creche, ele está dizendo aqui que a experiência do diretor de creche, no caso, vamos lá, diretor de creche, ele precisa ter a pedagogia, tá? Pedagogia com licenciatura plena, no caso, em gestão escolar, né? Com habilitação em educação infantil. Então, se você é pedagogo, mas não tem a educação infantil, pode isso? Pode. Você pode fazer a pedagogia antiga e ela é separada, né? O próprio magistério é separado. Então, tem que ter, para ser diretor de creche, tem que ter a formação ligada à educação infantil, tá? Ou uma pós. Essa pós é de quê? 360 horas, gente. Pós é 360 horas, tá? Quando a gente fala pós estrito sensu é mestrado. Pós estrito sensu, doutorado, pós-doutorado. Lato sensu é essa pós de 360 horas, tá? Lato sensu. Então, uma lato sensu você pode fazer, que te dá o grau de especialista, tá? Então, você é especialista em gestão escolar, especialista em educação inclusiva, enfim. Então, você precisa ter, sim, ou licenciatura plena em um componente escolar, do currículo escolar do fundamental ou infantil, aí aqui ele já aceita, né? A licenciatura plena, né? Com pós em gestão, em universidades, tal, 3 anos. Aqui, tem que ter experiência em educação infantil, comprovada. Tá? Então, se você... Aí, aqui, magistério público também é aquela mesma dúvida. Sou uma professora... Olha a dúvida cruel. De uma escola... Aqui a gente está falando de educação infantil. De uma escola conveniada da prefeitura. Sabe aquelas escolas que fazem acordo, entra em licitação, faz o convênio com a prefeitura, ela é uma escola
uma ONG, uma instituição, trabalhei lá 10 anos nessa instituição. Eu tenho ou não tenho experiência como professor de educação infantil público? Se eu atendi o setor público, as pessoas não pagaram, por exemplo. Então, essa dúvida mantém aí. Quem é de uma escola privada, conveniada, é considerado CLT, e aí eu preciso dar acesso para essa pessoa. Ela precisa ter acesso, ela tem experiência. Ela pode ser, sim, diretora de uma escola, tá? Então, isso aqui eu acho que está mal redigido, tá? Ou essa experiência do magistério público tem que explicar, porque os concursos falam em experiência do magistério, não coloca público, coloca magistério. Então, qualquer pessoa, sendo público ou não, pode ter acesso a esse processo. Diretor de escola. Lembrando, gente, 40 horas, é pesado, o salário é baixo, sim, é um salário baixo. Aí você vai falar assim, por quê? Porque 40 horas, gente, né, muito tempo de escola. Mas, pensa bem, você tenha lá uma experiência de professor, ganhando aí, em alguns lugares, né, ganhando valores aí de 2.000, 3.000 reais, você vai passar a ganhar 6.700 mais 330 de vale-refeição, então tá, sim, um bom salário. Mas pensa, é um salário para você buscar outros depois, porque aqui ainda é baixo, né? Eu moro na cidade, eu quero vir morar no litoral. Gente, oportunidade de ouro, tá? Lembrando que os nossos cargos de educação são cargos que podem acumular, né? Cargos que você pode ter por exemplo, o diretor, ele pode ter um outro cargo de professor, claro, se for compatível os horários, né? Mas aí o camarada vai ter que trabalhar manhã, tarde e noite, né? Diretor de escola não tem jeito, vai ter que trabalhar manhã, tarde e noite, né? Se você for acumular com gestão. Agora, quando acumula como professor, facilita o processo. Então, ó, gente, 10 vagas. A pergunta que eu faço, eu não consegui pesquisar isso, Mongaguá tem 12 creches apenas? Se tem 12 creches, o edital está certo. Não, não, não. Mongaguá tem 20 creches. Então tem que ter 20 vagas aqui, né? Se tem só 12 creches, aí está certo. Agora, se tem mais que 12 creches, está errado. A mesma coisa é aqui, olha. Vagas. 28 vagas. Mais 6. É a soma dessas duas? Tem o total de escolas aqui? Aí tá certo, tá bom? Então, na mesma questão, diretor de escola vai dar aula aí, vai ser diretor, vai ser o gestor de escolas de ensino fundamental, então de primeiro ano até o 9º ano, ok? Então, ele tem que ter experiência como professor de ensino fundamental. Professor de médio aqui não pode, tá? Pelo menos, por enquanto, é o que está falando aqui. Aí vamos para a parte do professor de arte. Professor de arte, cada prefeitura tem uma nomenclatura, né? Então, a nomenclatura lá de Mongaguá é professor de educação básica 3, arte. Então, professor de educação básica 3, a gente chama de fundamental 2, né? Professor de fundamental 2, mas ele pode também dar aula lá em fundamental 1, né? Dependendo da prefeitura. Então, professor de fundamental 3, 2, arte. O que ele tem que ter? Licenciatura em educação artística, licenciatura em arte. Pessoal, se você está no primeiro ano de arte, você pode, sim, fazer esse concurso. Só tem uma vaga. Você vai falar assim, professor, isso aí é um absurdo, só tem uma vaga, é impossível. Uma rede, mesmo que ela seja pequena, como Mongaguá que tenha só uma vaga de professor de arte, gente. É claro que eles têm mais. Só que se eles colocarem aqui o total de vagas, todo mundo vai encher o saco lá. Olha, eu sou o terceiro, tem 10 vagas, eu sou o terceiro, eu vou querer ser chamado logo. E aí um trabalho danado. E aí a prefeitura fala assim, não, eu só vou colocar uma. E você vê isso só em todos os outros cargos.
Aí você fala assim, por que eles colocaram mais nesses cargos aqui? Porque é a primeira vez que faz um concurso, tá bom? E aí eles colocam todas as vagas disponíveis. É só isso que a gente precisa tirar dúvida. É só essas vagas, chamaram todas as vagas aqui, são todas que estão aqui, porque tem que ser, se é o primeiro concurso, né? Como eu falei para vocês. Muito bem. Aí, educação especial. Isso é uma novela. Por quê, gente? Porque você tem aqui as nomenclaturas. Cada faculdade tem um nome diferente, educação inclusiva, educação especial, TEA, tem um monte de nomenclatura. Então, você precisa tirar a dúvida, sim. Pega lá o teu diploma, olha lá atrás, que tem lá a parte da habilitação, leia o que está escrito, a quantidade de carga horária também é muito importante. Na dúvida, pega esse teu diploma, entra lá na prefeitura, ou através de um e-mail, ou vai no protocolo, ou vai pessoalmente, ou liga, e tira a dúvida. Com esse meu diploma, eu posso assumir essa vaga se eu passar no concurso? É importante você falar isso, tá? 30 horas aqui, 30 horas semanais. Então, lembrando que 30 horas semanais, aqui deve estar inclusos os HTPCs, todos os processos obrigatórios por lei, né, gente? Então, pense nisso. Mongaguá, não há a possibilidade de você fazer sim e ter o acúmulo de cargo para outra prefeitura. Claro que tem que ser uma prefeitura próxima, você precisa ter carro para se locomover, ou moto, né? Porque não dá para você, por exemplo, fazer o acúmulo de cargo Mongaguá com Bertioga, por exemplo. Não tem condições de você chegar, só se for manhã e noite, né? Você tem que tomar esse cuidado. Então, veja as nomenclaturas, olha, de A, B, C, D, E, F, ó, tem até o F. É isso ou, isso ou, isso ou. Então, você precisa fazer a leitura bem clara do edital. No passado, existiam as pedagogias especiais. Então, aí, eu sou pedagogo especial e eu trabalhava, assim, o deficiente visual, o cego, o surdo. Então, aquelas nomenclaturas, provavelmente, você consegue. Eu fiz uma pós específica para cegos. Então, eu vou ter a possibilidade de participar desse concurso. Então, na dúvida, pergunta sim. Tem que parar sim. E perguntar quando? Ontem, gente. Tem que perguntar ontem, porque você vai precisar estudar, né? Mas, independente disso, vamos lá. 2 anos, prorrogável por mais 2. Criatura, você passou, você olhou lá, você passou, sei lá, entre os 5 primeiros. Gente, vai fazer uma segunda licenciatura, ou vai fazer uma pós de 6 meses que você faz em 4. Por favor, com a nomenclatura que está aqui no edital. E você vai ser chamado. No período de 4 anos, vai ser chamado. Eu sou o primeiro. Corre, corre, corre. Eu sou o segundo. Você vai ser chamado. Não tem 4 anos para você ser chamado. Não é possível que você não seja chamado aí. Se você está indo nos 5 primeiros, por exemplo. Tá claro isso? Então, tem tempo, tá? Primeiro vamos passar no concurso agora. A mesma coisa, então, do que eu falei aqui é para Libras, tá? Música. Então, licenciatura em música, licenciatura em arte com linguagem e música, você também pode concorrer aqui, tá? Os mesmos critérios de professor de arte, de professor de letras não, Libras ou Braille. O vice-diretor tem as mesmas condições do diretor, tá? Mesmos esquemas, e o salário, ó, é bem próximo, tá? R$ 200 a menos, 100 e poucos reais a menos. Aí, uma coisa que a gente tem dúvida aqui, ó, diretor de escola, 28 mais 6, aí
Vice-diretor, 23 mais 5. Por que isso? Não são iguais? Porque provavelmente, tá, gente? Nem todas as escolas têm o vice-diretor. Quando a escola é pequenininha, não tem lá só um período, ou a escola atende poucas salas de aulas, não tem o vice-diretor, a figura do vice. A figura do vice só tem para escolas um pouco maiores. É o que eu acredito, como é em Cubatão, por exemplo. Eu acredito que em Mongaguá seja a mesma coisa. Bom, você vai fazer sua inscrição até quando? Você está aí olha lá, vamos lá, inscrições até o dia 12, de 12 de junho até o dia 5 de julho, então dá tempo. Eu sugiro sempre que não faça correndo, por exemplo, hoje é 17. Tira essas dúvidas primeiras que a gente está tendo aí, veja como é que são as coisas para depois fazer a inscrição, para você já fazer a inscrição com todas as dúvidas sanadas, né? O vencimento vai até o dia 8 de julho, então, do boleto, mas também, gente, não deixa para fazer a inscrição no dia 5 de julho. A internet cai lá um raio na sua casa, você perdeu a internet, uma chuva danada, aconteceu uma coisa, o teu pneu furou, o celular descarregou, e aí você não faz inscrição, não pagou a inscrição, então não deixa para o último dia. Inclusive o pagamento, não deixa para o último dia, tá bom? Então, você tem a possibilidade de pedir isenção, como todo concurso pede, né? Então, veja aí as possibilidades de isenção. Só que, olha, já passou o prazo, né? Era 12 e 13, né, de junho. É sempre assim, né? Eles pedem correndo. Mas a burocracia, às vezes, é tão grande, especialmente quem não é da cidade, aí você vai ter que pegar, escanear as coisas, mandar lá para o site. Aí você acaba pensando assim, é melhor eu pagar logo essa taxa. Então, inscrição para deficiência também precisa verificar o que é necessário, você precisa levar os laudos, mandar os laudos para o INDEPAC, né? Então, toma cuidado com relação a isso. Quando vão ser as nossas provas e que assuntos que vão cair? Nossa prova vai ter aí de profissional de apoio, que exige ensino médio, português, matemática e conhecimentos específicos. Nós vamos falar sobre esses conhecimentos específicos. Ensino superior, prova objetiva, mais título. Então, você é coordenador, professor, diretor, vice, não importa. Você pode entrar aí, então, com a prova objetiva, mais títulos. Qualquer título, nós vamos ver que títulos são esses, né? Então, vamos lá. 15 questões de português. Então, eles estão pegando pesado em português. Por isso que a nossa carga horária do curso é bem pesada. Matemática, poxa, mas eles pedem matemática para professor de música, de Libras, de educação especial, de arte, né? Para que eu quero matemática em arte? Então, eles estão exigindo, sim, tá? Arte aqui. Matemática para arte, por exemplo. Para diretor, gente, a gente percebe que é essencial a matemática, né? Nós vamos usar cálculos, vamos trabalhar com planilhas, enfim, precisa ter aí a matemática básica, mínimo, né? É importante, né? 20 questões de específicos, aí nós vamos falar assim, vamos sentar e chorar, que nós vamos conversar sobre isso, que é esses específicos desse concurso, né? Vamos lá, vamos adiante, ó. Aplicação da prova. Então, se você está estudando, por exemplo, eu estou estudando para vice-diretor, mas, gente, não vamos fazer a besteira de só concorrer para vice-diretor. Se você é diretor de escola, você vai poder concorrer aí, olha, para vice-diretor. Por favor, né? Se você tem essa experiência, né? O conteúdo é o mesmo. Então, você estudou para português, estudou para matemática, estudou para específicos, você vai fazer uma prova de manhã, uma prova à tarde. Por favor. A mesma coisa pode ocorrer. Eu sou coordenador, então eu quero ser coordenador pedagógico e eu quero tentar creche, diretor de creche. Também a mesma coisa. Os conteúdos são muito próximos. Bom, nós vamos ver esses detalhes depois. Muito bem. É essencial que vocês façam a leitura do edital completo. Porque o edital, o que ele é? O contrato de trabalho.
Eu vou começar a trabalhar em Mongaguá. Qual é o meu contrato? É esse. Meu contrato de trabalho é esse. Você aceita isso? Aceito, faço inscrição. Aceito, faço a prova. Aceito, sou chamado, né? Então, é para todos isso, ok? É para o contrato. Prova de títulos, ó. Aqui, prova de títulos. Contrário do Estado, né? O Estado, a gente vai falar depois do processo seletivo do Estado, né? Só para vocês terem algumas ideias. Ao contrário do Estado, aqui está aceitando a pós-graduação e especialização. Quantas especializações eles aceitam? 2. Então, gente, sim, se você é concurseiro, se você quer ser funcionário público na área da educação, especialmente, você precisa ter pelo menos aí 2 pós. Os últimos concursos estão exigindo 2. O Instituto Mais, por exemplo, ele deixou tão aberto, o último concurso, se eu não me engano, foi de Santos, que você podia apresentar até 10 pontos. Então, se eu não me engano, era 2 pontos cada uma, eu não me lembro muito bem, ou não, era 1 ponto cada uma. Mas a pessoa pode ter 10 pós? Tem gente que tem. Não vendem aí pós, 3 pós por R$ 90, não sei quantas pós por não sei quantos reais, o pessoal vai fazendo, né? Ninguém está falando aqui da qualidade, a gente quer o certificado. Como é que é o certificado? Me dá o direito de ter pós-graduação? Então, você apresenta essa pós. Então, se você quer fazer concurso público, especialmente ligada ao ensino superior, da área de educação, você precisa pensar na sua pós. Professor, mas dá tempo de pensar nessa próxima? Às vezes não dá tempo, né? Depende do período aí de apresentação, né? Eles provavelmente vão fazer uma convocação posterior. Então, o resultado geral poderá ser consultado, tal, por tempo indeterminado. Vamos ver aqui como ele vai chamar as provas de título. Ah, não, tem que mandar agora, ó. Até o último dia subsequente da inscrição. O último dia subsequente da inscrição. Então, você vai ter que mandar agora já a pós-graduação. Uma dica que eu já vou falar aí pro povo, corre lá e manda através do correio, por AR, e coisa quadrada, antiga, coisa antiga, vai mandar pelo correio ainda. Absurdo isso. Primeiro que eles deviam pedir só para quem é aprovado mesmo, né? Aprovou, vai lá e manda aqueles aprovados, já diminui um número considerável. Já diminui o número consideravelmente. Então, dá para a gente diminuir aí a quantidade de pessoas. Agora ele vai mandar para todos, né? Só que o que acontece? As pessoas não leem o edital. Então, não lendo o edital, elas não vão mandar, né? Claro que eu vou dar dica aqui para as pessoas mandarem, né? Você também vai dar, porque isso é maldade não divulgar para o irmão isso aí, tá bom? Nomeação, tal, 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 você tem 4 anos para ser chamado, legal. Vamos aqui a parte dolorida. Quando você faz um concurso público, você precisa ler os competes desse cargo. Então, qual é o compete de assistente social? O que faz o coordenador pedagógico? Você tem que ler isso. Por quê? Porque isso aqui já vai te dar questões e pistas para responder as perguntas da prova. Então, isso é primordial. Então, a função do coordenador pedagógico é integrar as ações pedagógicas, didáticas e tecnológicas desenvolvidas nas unidades escolares municipais, com vista à melhoria da qualidade de ensino. Então, ele vai trabalhar com a pedagogia, toda coisa ligada ao pedagógico daquela unidade de ensino. Qual é a visão dele? A qualidade de ensino. Então, autores que falam sobre qualidade de ensino, temas que falam sobre qualidade de ensino, isso vai cair na prova, né? E, então, essa leitura aqui inicial é primordial, tá? Vamos lá. Diretor de escola, mesma coisa. Diretor de creche. Tá sonhando. Braille. Muito bem, você vai fazer a leitura aqui.
O vice é auxiliar as funções do diretor. Muito bem. Agora vamos. A parte dolorida era essa, tá? Olha lá, profissional de apoio, português básico. Aí o ensino superior também português básico até o ensino médio. Pessoal, muda o quê para o ensino médio para o ensino superior? Não muda nada, o assunto é o mesmo. Então, quem for profissional de apoio ou quem for diretor, o português exigido é a mesma coisa, é a mesma aula. Difícil isso também, né? Poderia exigir uma coisa um pouco maior, mas não é. A mesma coisa é a matemática. Por quê? Eles estão exigindo o português e a matemática do ensino médio, tá bom? Ó, português e matemática é a mesma coisa. Tá claro aí? Tá? Muito bem. Agora, para o profissional de apoio, gente, não é pouca coisa não aqui, ó. Olha o que eles vão pedir de assuntos. Então, noções da puericultura, ou seja, noções de cuidar da criança, atividades diárias da construção de hábitos saudáveis, estatuto da criança, vai falar sobre primeiros socorros, as questões de adaptações à necessidade especial. Então, esses assuntos aqui são focados para o profissional de apoio. Muito bem. De escola, olha quantos assuntos aqui, ó, de coordenador, por exemplo, assistente social, né, é esse aqui. Coordenador de escola. Então, o que que eu fiz, gente? É uma coisa insana, que agora é a parte mais difícil. Sim, o concurso pede 40, aqui nesse não é 40, mas vai ser, ó, 35 livros. 35 livros eles pedem aqui para coordenador. 35 livros. Só um instantinho aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Chegou gente aqui, gente. Vamos lá, voltando aqui. Então, ó, agora nós vamos lá, volta aqui, voltando aqui. 35 livros para o cargo de coordenador. Gente, 35 livros. Quem é o sujeito que vai ler os 35 livros? Aí eu vou trazer aqui para você um exemplo. Ó, um exemplo de uma professora. Eu estou levando para uma professora esses livros todos. Estou levando para uma professora só esses livros todos aqui. Então, assim, é muita coisa, né? Para um professor. Ó um livro que vai cair aqui. Olha a quantidade de conteúdo. É impossível uma pessoa daqui ler todos esses livros nesse período de um mês e pouco. Não dá. Então, vamos recorrer ao resumo. É o primeiro passo. Tá bom, então você vai encontrar aqui resumo, por exemplo, de livros de 2022? Duvido. Você não encontra resumos desses livros. Então, você vai comprar o livro, vai conseguir fazer a leitura desse livro? Talvez não consiga. Só se você estiver de férias, enfim, estudar o tempo todo. Então, eu citei um exemplo aqui do cargo de coordenador. Aí tem lá o cargo, por exemplo, de diretor de escola. Diretor de escola, 41 livros. Eu vou apresentar um aqui para vocês, só um. Um livro. É esse aqui, ó. Acho que vocês não conseguem ver, né? Tô falando aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou apresentar um livro aqui. Esse aqui é um livro. Uma Bíblia, gente, ó. Olha a grossura disso. É um livro. Nem na faculdade inteira de 4 anos a gente lê um livro desse inteiro. Então, assim, sem condições. Mas é claro que a gente pode. O que que a gente faz aqui como um cursinho? Olha, gente, a ideia dos autores são essas. Presta atenção nisso. Podem perguntar isso. É isso que nós vamos fazer. Você não vai conseguir fazer a leitura desse material. E ainda desafio você a encontrar um cursinho que faça isso.
com todos os livros. Eu comprei todos os livros. Comprei todos os livros. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Sim, não são todos, mas não são todos. Mas tem aqui, no total, são 90 livros. Por quê? Porque eu incluí aí o Estado, tá, gente? Então, quem vai estudar para o Estado também, 90 livros, gente. É coisa para chuchu, tá? Voltando aqui o edital. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo. Voltando aqui o edital. Aí, olha, eu compro os livros, o livro está chegando do correio, chegou do correio, mando para o professor. Mando para o professor. Aí mandei para o professor faz a leitura, a grande maioria são pessoas consagradas, a gente conhece, né? Por exemplo, você olha aqui, nós temos aí deixa eu ver aqui, por exemplo, um autor aqui, o Miguel Arroio. Eu tenho o Miguel Arroio é conhecido. Ah, mas eu não li este livro do Miguel Arroio. Mas você já tem noção do que o Miguel Arroio falou. Um exemplo. Então, aí nós temos aqui a legislação, que eu confesso para você que achei até que, como foi, como a legislação é pesada, né? Tem muitos itens aqui que eles não pediram, né? Mas tem bastante legislação, por exemplo, para diretor aqui, ó. Tem que fazer bastante leitura, tá? Aí o diretor, o vice, a mesma coisa, enfim. Como vai funcionar as nossas aulas aqui, só para citar como exemplo? Eu vou mostrar aqui para vocês a planilha de Mongaguá. Então, Mongaguá, nós vamos ter aula quase que diária, de segunda a segunda. Por que isso? Porque é muito conteúdo. Olha lá, vamos lá. Hoje é dia 17. Então, dia 17, hoje é o início da... Espera só um pouquinho. Me ajuda a colocar o carregador aqui? Pode tirar desse aí, ó. Hoje é dia 17. Hoje nós estamos tendo aula de português, tá? Agora, 3 horas aula de português. Aqui, nós vamos ter aula de matemática, amanhã. Aí, na quarta-feira, já vamos ter a primeira aula sobre publicações institucionais, então, BNCC e outros documentos, com a professora Maria Emília. E aí, gente, por que esses livros aqui, publicações institucionais, como o BNCC, por exemplo, é um conteúdo que nós já conhecemos, não é um livro. Então, se não é o livro, nós já temos acesso a esse conteúdo. Então, por isso foram as primeiras aulas. Aí, olha, a quarta, quinta, sexta aqui a gente não, essa sexta em excepcionalmente não teremos aula. Aí sábado à tarde, ó, de manhã aqui está invertido, né? Sábado de manhã nós vamos ter aula das 8 às 10, voltamos no sábado à tarde das 13 às 15. Então, vamos ter aula, tá? E aqui tá vago, só um instantinho, deixa eu só alterar aqui, ó. Aqui tá vago essas aulas. Por que está vago? Porque eu estou tentando encaixar outros professores com outros materiais. Não deu, nós vamos ter aula em outro momento, tá? Porque o conteúdo é muito grande. E essas primeiras aulas, é claro que os professores não querem dar essas primeiras aulas. Por quê? Porque não conseguiu nem ler o material, né? Então, a gente vai ter lá para trás tudo completo. Agora, aqui para frente, não tem essas aulas ainda, né? Aqui, ó, das 10 ao meio-dia, a gente não tem aula. Aí, professor, mas como que eu sei que esse pedagógico é só para coordenador? Nós vamos indicar. Quando eu tiver fechado, o cronograma, eu vou dizer aqui, ó, esse cargo aqui é para professor, esse cargo aqui é para coordenador, esse cargo aqui é para diretor, por exemplo. Aí você vai poder assistir essa aula. Mas às vezes o livro não bate.
o primeiro livro é só para professor, o segundo livro é só para coordenador, mas nós vamos orientar. Pessoal, presta atenção, essa aula aqui é só para coordenador. Por que não dividiu? Porque é insano, tá insano mesmo. Eram livros assim, muitos livros, e a gente não conseguiu fazer essa divisão, só aula de coordenador, só pelo preço que nós pagamos, tá? Que vamos cobrar, né? Então, na aula a gente vai dizer, este conteúdo serve para diretor, coordenador, tal. Nos títulos das aulas a gente também vai colocar isso, tá? Dos livros, para que você saiba, e não assista a um vídeo que não vai cair na sua prova, tá? Não deu para fazer diferente. Gente, só nós que estamos fazendo dessa maneira. Por quê? Porque os outros estão falando na parte genérica, estão falando assim, coordenador, o assunto, diretor, o assunto geral. Nós estamos vendo livro a livro, tá bom? Desafio você a procurar isso em outro curso, tá bom? Nós estamos fazendo livro a livro. Então, isso vai dar um trabalho, mas você vai ter a certeza de ver tudo, tá? Deu para entender que a gente vai colocar aqui o cargo do dia, tá? Aí, olha, legislação específico de profissional de apoio, vai ter uma aula separada para esse pessoal. Ó, específico de pedagógico, professor, diretor, coordenador, tá bom? Então, aqui vai abranger todo o conteúdo. Em média, gente, uma aula aí vai ter aula quase que todos os dias, tá? Quase que todo dia a gente tem aula. Lá no final é de segunda a segunda, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, aí, ó, vai ter aula no final de segunda a segunda, tá bom? Nesse primeiro momento, essas coisas em branco aqui, não é que que a gente não tem aula mesmo, porque a gente jogou mais para trás, porque o edital saiu na sexta-feira. E quando nós começamos o nosso curso? Na segunda. Olha que importante, tá? Não perdemos tempo. E qual é o valor disso aí? Qual é o valor? A gente vai mostrar para você o valor. Gente, antes de mostrar o valor, alguém tem alguma dúvida? Quanto que ganha o profissional lá de Mongaguá? O valor que está no edital, mais 330, pelo menos é o que o pessoal fala de alimentação, tá? Esse é o valor. Não sei se alguém de Mongaguá está aqui, se puder confirmar. É pouco, eu acho pouco para a gestão, é pouco sim, gente. Mas a possibilidade de você ter um emprego público, de ter uma segurança é muito importante, tá? Olha lá, o nosso curso, ele custa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, só de livro, ultrapassei aí a compra de R$ 3.000 só de livro. Então, eu digo para vocês, investir no curso vai valer a pena sim, tá? Dou a minha palavra, que vale a pena. Vocês vão... claro que vai ser muito corrido, eu não vou dizer para vocês, é sossegado, não é. O Estado não cobra, por exemplo, a quantidade de livros que cobra Mongaguá, e o Estado já cobra um monte, né? Então, só para vocês terem ideia. Então, o nosso curso completo para professor e gestor é R$ 350. R$ 350 você vai poder pagar em quantas vezes? Em 2 vezes, porque o nosso curso só tem 2 meses, esse mês e o mês que vem, em 2 vezes, no Pix, sem juros. Então, 350 dividido em 2. Ou você vai poder pagar em 4 vezes no cartão, sem juros. Professor, mas eu posso pagar em mais vezes no cartão? Pode, mas aí vai ter os juros. Esses 4 primeiros meses não tem juros, mas depois tem os jurinhos do cartão. Se você fizer a opção de estudar por módulos, que você também tem, coisa que nenhum cursinho oferece por aí, nós podemos oferecer para você isso também. Professor, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não vou conseguir estudar tudo. Eu só quero essa parte desses livros aí, que é insana, né? Desculpa aí, mas é insana. Eu nunca vi. Eu só vi anteriormente o concurso de Mongaguá também. O antes
O concurso de professor de Mongaguá foi igual. Livros para dar e vender. Então, se eu quero fazer só português, professor, o módulo é R$ 100. Eu quero fazer só matemática, o módulo é R$ 90. Eu quero fazer só legislação, o módulo é R$ 60. Eu quero fazer só esses livros aí malucos de professor, o módulo fica R$ 150. Professor, eu quero fazer só os específicos de profissional de apoio, só R$ 60, tá bom? É isso. Então, eu apresento para vocês agora na nossa plataforma. Vou entrar aqui, ó. Se você quiser entrar na nossa plataforma, você vai entrar no Conhecer Concursos. Conhecer Concursos. www.conhecerconcursos.com.br. Você vai entrar na nossa plataforma. Entrou na plataforma, você vai fazer o seu registro. Vai registrar. Então, você vai colocar aqui o seu nome completo, o seu e-mail. Cuidado, o e-mail sempre tem que ser o e-mail que a gente vai conseguir identificar você, né? Não vai colocar lá o e-mail da sua empresa, o e-mail do marido, coloca lá o e-mail, o seu e-mail. Colocou o seu e-mail, coloca o seu telefone WhatsApp e cria uma senha de acesso, ok? Aí criou isso, você já tem o seu registro, você vai colocar assim, já possuo o registro. Você vai entrar com o seu registro aqui, ó. Então, você vai entrar com o seu registro, eu vou entrar aqui como aluno. Gente, toda essa informação se repete ao Estado, tá? O Estado é a mesma coisa, só que voltado para o concurso do Estado, né? Amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Uma mesma conversa, um mesmo bate-papo sobre o Estado, para que vocês possam também participar do concurso do Estado. O concurso do Estado, por exemplo, não tem português, né? Então isso facilita para você estudar um pouco menos, né? E não tem matemática também. Então, aproveita. Acessei. Ó, aí fiz o acesso, eu vou lá em matricular-se. Vou matricular-se e vou procurar o curso que eu quero. Professor, eu quero Mongaguá. Olha aqui Mongaguá, ó. Mongaguá está aqui, ó. Matricule-se. Muito bem. Aí você vai colocar os seus dados, blá, 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 blá. Próximo. Aqui é o importante, ó. Eu só quero português. Eu só quero português e pedagógicos. Quero português e pedagógicos. Eu só quero tudo que é para diretor. Você não vai escolher os específicos de profissional de apoio, tá bom? Você só vai escolher os outros, tá? Aí fica R$ 350. Professor, eu fui lá, finalizei e deu R$ 400. Tá certo? Está certo a plataforma. Esse 350 é uma promoção que eu estou te dando. Porque se você quer todos os módulos para diretor, eu estou te cobrando um pouquinho a menos, R$ 50 a menos. Então você vai ter que falar assim, professor, finalizei aqui, ó, baixa lá o preço para que eu possa pagar. Aí eu vou lá, baixo o preço, você volta lá e paga, tá bom? É isso, tá? Então tá aqui o preço dos módulos. Só quero o módulo de pedagógico. Tem algum desconto? Aí não. Só vai ter desconto para quem escolher todos os módulos. Professor, eu sou profissional de apoio. O que que eu faço? Você vai fazer assim, ó, língua portuguesa, específico de profissional de apoio e matemática. Só esses 3 módulos, tá bom? É isso. Acho que eu falei tudo que tinha que falar. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Compreenderam aí? Então, a gente encerra aqui a nossa live, o nosso bate-papo, a gravação, mas eu fico aqui para você tirar dúvida, tá bom? Vou ficar aqui para você tirar dúvida. E você que acompanhou aqui, peço desculpas aí pelas falhas no meio do caminho.
pelas interrupções, né? Mas assista aí, tira suas dúvidas, entre em contato conosco, através do telefone do WhatsApp, 13 997 18 11 18. Um abraço e até mais.